tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para a mensagem das plantas. Hoje, dia 18 de maio. Vamos ver o que as plantas têm para nos dizer essa semana, quais as reflexões que nós teremos e, quem sabe, um chazinho, um escaldapés, enfim, algo que a gente possa utilizar, né? Como as plantas podem nos auxiliar. Aqui, nesse momento, seriam reflexões a partir da mensagem que cada uma nos traz. Então, como sempre, toda semana eu tiro 3 cartinhas do tarô fitoenergético, que fala da energia das plantas. E vamos ver então quais as plantas que vão nos acompanhar essa semana, vão nos auxiliar na nossa caminhada a partir do dia 18, né, que estamos agora no início da semana, ao longo dos próximos dias. Vamos lá então tirar 3 cartas. Então, como já mencionei, são 118 plantas, cada carta tem uma plantinha. Vou tirar uma aqui, fazendo sempre uma respiração profunda para entrar numa sintonia, né? As plantas estão sempre transmitindo energia, elas têm o seu próprio campo de energia, como nós também temos o nosso campo, né? Então vamos tentar entrar nessa sintonia o melhor que nós podemos. E aí eu vou tirar uma carta de uma planta, mais uma carta e mais uma carta. Então são 3 plantas que intuitivamente acabo retirando aqui do nosso conjunto, nosso buquê de plantas e ervas da fitoenergética. Então vamos ver a primeira? Nós temos aqui o poejo. Poejo. O que o poejo nos fala? Reconheça seus próprios erros e termine o que começou. Ame a vida e livre-se da arrogância. Vamos ver a segunda carta, a guabiroba. Guabiroba nos diz: a melhor proteção contra ataques energéticos é manter em constante expansão sua consciência e seu coração. E vamos ver a última, terceira cartinha, é a erva doce. A erva doce nos diz: identifique o que de fato você precisa e tenha coragem e otimismo para seguir em frente. Nós temos aqui 2 cartas que trabalham a energia do poejo e a energia da guabiroba, trabalham o 4º chakra, o chakra cardíaco, né? E a energia da erva doce, ela trabalha o 3º chakra, que tem muito a ver com o nosso ego, não é? Então vamos tentar entender um pouquinho o que essas mensagens nos trazem para essa semana. Que o poejo nos diz para reconhecer os nossos próprios erros e terminar o que começou, amar a vida e se livrar da arrogância. Então, quanto nós realmente nos envolvemos com as coisas em que nós nos propomos a fazer, né? Então, eu determinado momento penso em fazer, ou às vezes impulsivamente, né? Muitas pessoas agem impulsivamente e começam sem planejamento e começam a fazer algo que vem na telha. Então vou começar a fazer academia, o exercício físico ou um projeto de trabalho e crio aquilo na minha mente e já mergulho naquilo, e muitas vezes sendo situações ou atitudes pequenas ou grandes que envolvam só
a mim mesma ou a outras pessoas, sempre tem é preciso ter aquele planejamento. E muitas vezes na impulsividade as pessoas começam a fazer as coisas e não terminam. E também tem aquela coisa assim, né? O quanto que eu estou fazendo, qual o sentido disso tem para mim, o quanto essa experiência que eu decidi viver, né? Mesmo sem planejar, ela me influencia e influencia as outras pessoas. Então, muitas vezes, impulsivamente, fazemos coisas e não conseguimos dar conta das consequências ou de uma continuidade daquilo que se propõe a fazer. E essa questão do vou fazer, da impulsividade em realizar alguma coisa ou falar alguma coisa, nós nos colocamos nessa posição, faço e falo porque devo fazer assim, sou o dono da verdade, né? Muitas vezes a gente não fala isso, sou o dono da verdade, mas a gente age como se fosse. E colocamos a determinada situação ou palavras de uma forma com uma certa arrogância de dono da verdade. E será que realmente é isso que eu digo ou que eu falo faz sentido para minha vida, faz sentido para a vida das pessoas, gera uma condição de consigo manter isso porque isso realmente faz sentido para mim? Estou realmente num propósito de conhecer realmente o que eu desejo fazer, realizar ou propor com que outras pessoas façam. Então, como que nós podemos olhar para aquilo que nós fazemos, reconhecendo o sentido disso, se realmente isso tem um propósito verdadeiro na minha vida? E quando encontramos o propósito verdadeiro, é uma sintonia que Quando eu falo do propósito verdadeiro, veja, novamente, não é impor aos outros uma verdade, mas é fazer ou agir de forma que isso entre em sintonia com quem eu sou. Então eu vou agir de determinada forma e isso vai estar numa sintonia verdadeira, então isso vai expandir em mim, né? E quando expande, ele vai entrar. Se há uma sintonia verdadeira, ela me traz uma consistência e eu consigo mantê-la, porque quando as coisas não têm fundamento, elas não se mantêm. A gente vai algum tempo aí, mas chega um determinado momento em que aquilo se perde, se dispersa, porque não se mantém uma estrutura. Então é preciso uma estrutura verdadeira e conforme vamos nutrindo essa estrutura verdadeira, ela se fortalece e se mantém. Isso vai muito no autoconhecimento, né, gente? Então, esse trabalho de autoconhecimento, autoconfiança, autoestima, mas nesse olhar verdadeiro, quem realmente eu sou, o que realmente eu busco, como eu pretendo viver e construir a minha vida. E aí, nesse propósito verdadeiro e de manter, né, essa vida sem arrogância, mas numa construção natural de quem eu sou verdadeiramente, eu expando o meu campo energético e posso melhorar a minha proteção. Aqui a Guabiroba fala dos ataques energéticos, né? Manter esse meu campo energético fortalecido, porque eu vou expandir o quê? Vou expandir o que eu tenho de mais profundo, porque estou nutrindo dentro de mim, da minha verdade, e isso vai se expandindo. E essa expansão vindo dessa vibração do coração, lembra que eu falei, estou falando de chakra cardíaco,
A guabiroba e o poejo, eles são ervas, plantas que trabalham no chakra cardíaco, então nós estamos falando da verdade do coração, e isso, o quanto eu posso expandir naturalmente, então não forço nada, isso simplesmente brota dentro do meu coração e isso expande no coração e na consciência, porque se eu sinto, eu trago isso, expando isso, eu tomo consciência do que eu estou sentindo. E se é natural, vai expandir e o que vai acontecer? Vai criar um campo fortalecido. Então, as influências negativas, vamos dizer assim, as influências que possam me trazer constrangimento ou que possam me trazer uma indecisão ou mesmo frustrações, né? Então, como que eu lido com as frustrações? Porque muitas vezes, por mais que nós temos uma autoestima boa e agimos de acordo com a nossa verdade e criamos um campo bem fortalecido de energias boas, nós podemos às vezes ser traídas pelo ego, né? A erva doce é uma planta que trabalha o terceiro chakra, que é bem essa região do nosso ego, da nossa identificação com as coisas da nossa realidade, do nosso mundo aqui, né? E aí, às vezes eu me perco, então a gente pode se perder, né? Então, como que eu posso lidar com situações que, mas eu gostaria que fosse desse jeito, eu gostaria que aquela pessoa olhasse a vida de uma maneira diferente, com maior positividade, com maior compaixão, com maior solidariedade, com maior cuidado consigo mesma, né? Mas não nesse cuidado no nível do ego, que é do egoísmo, do egocentrismo, faço as coisas e não estou assim, não consigo alcançar uma visão de como as coisas que eu faço afetam os outros, porque muitas vezes as pessoas não têm a intenção de causar sofrimento para as outras pessoas, mas elas estão tão assim inconscientes do seu egocentrismo, né? Das coisas que fazem por si só e não percebem o quanto isso afeta outras pessoas e magoa outras pessoas. Então, tanto nessa questão de tentar ajudar, né? O quanto eu invado o espaço do outro, o quanto eu influencio o outro. Então, essas coisas nós temos que tomar consciência. E aí, nesse momento, identificar, né? A erva doce nos diz, então, identificar o que de fato eu preciso e ter coragem e otimismo para seguir em frente. Então, me frustrei com determinada situação, quis modificar uma situação que eu vejo, por mais que eu tente ajudar, né? Mas a situação, as pessoas não trazem o resultado que eu desejo que aconteça. Aí eu me frustro, aí eu não sei lidar com isso, ou eu fico irritada, ou eu tento impor alguma coisa, né? Ou eu simplesmente me afasto, falo, não quero mais saber, né? Então, como que eu lido com isso? Então, essas são as situações em que essas plantinhas dessa semana, o poejo, a gabiroba, a erva doce, esse é um exemplo de como essas plantas podem nos auxiliar a refletir, né? Como nós podemos refletir sobre isso? A questão do que eu realmente me proponho a fazer, se isso tem uma sustentação de algo que realmente dentro de mim propõe ser uma verdade ou é naturalmente uma verdadeira forma de ver o sentido da vida, né? E sem arrogância, realizar, fortalecer, nutrir, ampliar, expandir esse campo para que todas essas questões do ego
não me desviem de um caminho dessa conexão que eu tenho comigo mesmo, né? Como se eu tenho realmente essa conexão verdadeira com a minha essência, com com quem realmente eu sou, dessa energia que me move, desse divino que está dentro de mim e fora de mim, né? Mas dentro de mim também tem uma força que é maravilhosa, esplêndida, né? Então, se eu identifico isso e fortaleço isso, esse campo energético, eu posso sim enxergar de uma maneira mais clara quais são as influências que me desviam dessa conexão, que me tiram dessa conexão comigo mesma, né? E aí eu vou trabalhar isso dentro de mim, o meu ego, né? Essa identificação que eu tenho com a realidade onde eu vivo, quem eu sou, o que eu faço, isso tudo a nossa personalidade, o nosso caráter, é uma construção do nosso ego. Então eu vou identificar o que está afetando o meu ego, né? E agir de uma maneira mais carinhosa comigo mesma para trazer essa compreensão mais profunda do propósito dessa existência ou do que eu tenho feito para ser melhor a cada dia. E isso está sempre dentro de um campo de coragem, de otimismo e de compreensão no sentido de trazer uma determinação do seguir adiante. Hoje eu dou o melhor de mim, amanhã é um outro dia, né? Eu falei de estado no último encontro nosso aqui, de como eu estou hoje, de como que eu posso estar amanhã. Então, esse estado de ser tem muito a ver com o ego, né? Porque o ego sofre diretamente essas influências do mundo que nós construímos, que nós entendemos, essa percepção de realidade que nós temos. Então como que eu posso realmente identificar essas questões que estão me desviando dessa conexão verdadeira comigo mesmo? Então, ser o melhor que eu posso ser hoje e amanhã também saber que amanhã é um novo dia e também nessa intenção de ser melhor amanhã nesse novo dia. E assim seguir adiante, seguir sempre em frente, com otimismo, com um trabalho constante, né? Vocês percebam que é um trabalho constante. E isso é que dá é assim que a nossa vida se faz. É um trabalho diário, constante, de autoobservação, de autoconhecimento, dessa intenção de ser cada vez melhor, ok? Então essas são as mensagens das plantas essa semana e espero que vocês tenham gostado. E que tal um chazinho de erva doce? Bem gostoso, e vocês percebam que é algo assim, erva doce, terceiro chakra, já vai trabalhando esse ego e trazendo essa clareza, né, nessa percepção de realidade que nós temos. Um grande beijo para vocês, um grande abraço, com muito carinho, que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana de paz e amor para todos nós. Até o próximo encontro, que nos veremos com as próximas mensagens das plantas, que estão sempre conosco, né? Tchau, tchau e até a próxima!